Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Reginaldo. Acho que tá meio longe, deve ser. Não sei muito bom nisso, Meu nome é Reginaldo, sou um trabalhador aqui da Colônia Espírita Caminho da Paz, com muito amor, dedicação e orgulho. E hoje vamos abordar o tema que Jesus usou como exemplo, que é a parábola do bom samaritano. Mas antes de adentrar o tema em si, veio uma intuição para passar uma psicografia, que foi uma oração que chegou canalizada através da médium Célia Ferreira, que é uma trabalhadora da casa, também minha esposa, companheira de trabalho. Então vamos fechar nossos olhos, imaginar um lugar bem calmo e elevar nossa vibração, assim como faziam o povo naquela época que foi escrita a parábola do bom samaritano, que subia um morro para poder chegar próximo a Deus, que na cabeça deles aquela parte material era importante. Quanto mais próximo de Deus você estivesse, mais você conseguiria acessar a Deus. Mas hoje aqui nós vamos subir essa montanha, mas a montanha da nossa vibração, para que possamos acessar esse Deus que está no nosso coração, esse nosso eu superior, que nos guia, que nos ilumina a cada dia. Pai nosso que chega até nós quando nos traz um novo amanhecer. Pai nosso que vem até nós quando nossos passos tentam desviar o caminho que Tu nos mostraste. Pai nosso que nos abraça trazendo consolo quando a desesperança nos torna fracos. Pai nosso que nos embala com Teu amor quando a tristeza insiste em nos abraçar. Pai nosso que reside em nossos corações quando o rancor tenta abrir a porta. Pai nosso que sustenta a nossa fé quando a dúvida tenta desacerbar nossos pensamentos e tornar obscuros os nossos atos. Pai nosso de toda a criação que nos mantém no plano terrestre, equilibrando a chuva e o sol na mesma proporção. Pai nosso que fortalece todos os irmãos que travam as duas batalhas para o ressarcimento de vossos débitos. Dá-lhes o discernimento que toda prova é necessária para se chegar ao propósito. Pai nosso que estás nos céus, nos esperando como Pai amoroso, quando o nosso regresso ter a hora chegada. Pai nosso que nos receberá com amor, mesmo que não tenhamos cumprido todas as tarefas. Ao Pai nosso mostramos toda a nossa gratidão, que sendo nós seres ainda imperfeitos, ainda nos dá mais uma chance. Que assim seja. E antes de adentrar a parábola em si, vamos fazer uma reflexão. Lógico que entender uma mente, um espírito elevado como Jesus Cristo, a gente tem uma pequena percepção do que ele pensava, porque Jesus Cristo ele chegou como espírito elevado para fazer a missão dele aqui nesse planeta, que é o nosso Cristo planetário, e para poder nos passar as mensagens de amor, de paz. E nessa parábola do bom samaritano, ele nos traz a mensagem de amor ao próximo, independente de quem seja o nosso próximo. Independente do nosso próximo é da mesma classe partidária que eu, se nosso próximo, independente da religião, da cor da pele, da opção sexual, nosso próximo é a pessoa mais próxima da gente que está precisando do nosso auxílio. Esse é o nosso próximo. E para chegar nessa parábola, vamos voltar lá onde Jesus estava na Galileia, e já sabendo da sua missão, que ele tinha que desencarnar nas situações que ele desencarnou, ele chegou aos seus discípulos e falou que ia até Jerusalém, que era a época da Páscoa. E seus discípulos
concordaram, acharam interessante de ir lá, achando que Jesus ia lá por um propósito somente de ir lá, que nem todos os peregrinos faziam, ir lá fazer suas orações, chegar próximo ao Pai. Não que Jesus Cristo necessitasse, porque Jesus Cristo estava no Pai e o Pai estava nele, né? Então ele sabia da missão, mas nem os discípulos que andavam com ele sabiam qual seria a sua intenção. E eles tinham dois caminhos para poder chegar até Jerusalém. Um, pela Samaria, que era um caminho cheio de morros, de montanhas, de deserto. E outro, à beira do Rio Jordão, que era um caminho bem mais tranquilo. E ele falou para os discípulos, falou assim, olha, nós vamos pelo caminho de Samaria. Só que os discípulos não entendiam, né? Como que tanto caminho bom pelo Rio Jordão, ele vai querer ir pelo lugar do deserto. Mas o propósito estava ali. Só que muitas vezes nós ficamos preocupados com as nossas vidas, falamos assim, nossa, mas aonde que isso vai me levar? Mas sempre devemos acreditar no propósito de Deus, da espiritualidade nas nossas vidas. O propósito, aos nossos olhos, parece que não vai chegar a lugar nenhum, vai ser um caminho mais difícil. Mas Deus sabe o propósito que Ele tem para a gente. Então vamos seguir sempre nossa caminhada e confiar no propósito de Deus, que Ele sempre tem um propósito para nós todos, independente do que a gente imagina. E seguindo por esse caminho, eles foram nessa caminhada no deserto, que dava aproximadamente 144 quilômetros a pé, uma caminhada que a gente calculava, já dá 1 quilômetro a pé, já é uma coisa absurda, já se cansa, né? Se você não estiver acostumado a andar muito, mas 144 quilômetros a pé, em montanhas e deserto, é uma coisa bem surreal. E eles decidiram ir por aquele caminho. E Jesus, caminhando até lá, estava cansado, quase chegando em Samaria, ele pediu para que João Evangelista fosse até Samaria e pedir pousada, pedir um abrigo, água, alimentação, porque eles já estavam esgotados de andar no deserto. E ele foi, prontamente foi, para poder cumprir o que o mestre estava pedindo. Ao chegar em Samaria, ele não foi recebido, porque naquela época havia uma situação, assim como hoje também lá no Oriente Médio acontece uma situação de guerra, tudo. E quando o rei Salomão morreu, foram separadas as tribos, e ficou as tribos do norte, que é a capital da Samaria, e as tribos do sul, a capital era Jerusalém. E eles tinham esse atrito. Então essa era uma das questões que intrigavam os discípulos. Porque Jesus queria passar por Samaria, sendo que os samaritanos não gostavam dos judeus. E vice-versa, tinha esse atrito entre eles. Mas o propósito de Jesus era esse. Era deixar mais uma mensagem da paz, do amor. Para que melhor do que dois povos hostis um com o outro, para poder mostrar esse amor, esse amor ao próximo que ele estava pregando. E chegando lá, não teve uma boa aceitação por eles serem galileus, não serem da mesma linhagem que eles estavam ali do estado do norte, que era da Samaria. Ele voltou muito irritado e chegou a Jesus e falou: olha, eles não nos deram pousada, nem abrigo, nem nada. E aí naquela época tinha uma situação que eles tinha uma lenda que eles acreditavam, que o povo que não acolhesse os peregrinos desceria fogo do céu e queimaria todos eles. Só que era uma lenda e isso não acontecia. Mas eles acreditando nessa lenda, até João Evangelista pediu para o mestre, falou assim: olha,
Se nós orarmos aqui, descer fogo do céu, a gente manda queimar essa Samaria inteira. E Jesus olhou para ele e falou: não, o Filho do Homem veio para salvar, não veio para matar. E aí já foi mais uma lição que Jesus foi dando, que sabendo ele também que era a última viagem com os discípulos, ele sabia que tinha que deixar uma mensagem de amor, de caridade, de perdão, e continuar na sua viagem. E ao chegarem em Jerusalém, Jesus chegou lá, achou, todo mundo pode achar para nós, agora ele vai ter, né, um pouco de água, um pouco de repouso, mas foi deparado com o doutor da lei, logo na chegada de Jerusalém. Esse doutor da lei, muito incomodado com Jesus, pelo que ele fazia, pelo que ele pregava, porque os doutores da lei, eles estudavam toda a lei de Moisés, toda o que tinha no Velho Testamento lá, do país deles, das religiões deles, e eles conheciam todo o ensinamento de Moisés do começo ao fim. Eles estudavam isso desde criança. Eles faziam todos os dias memorizações dessas partes que tinham. E ele foi lá e foi confrontar Jesus. Falou para ele o que ele tinha que fazer para chegar no reino dos céus. Ele falou assim. Aí Jesus falou para ele: o que diz a lei? Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: faz isso e viverás. Aí ele não ficou contente, porque ele foi confrontar Jesus. Jesus, com a sua elevação, ele não ia entrar no confronto. Ele ia sempre dar uma resposta que atenderia aquela situação, porém com a sua doutrina que ele pregava de amor, de paz, de perdão, e de um jeito que a pessoa não se sentisse confrontada para não poder ter esse problema. E o doutor ali perguntou para ele: quem é meu próximo? E Jesus olhou para ele e, nesse momento, ele foi falar para ele da parábola do bom samaritano. Eu vou ler aqui a parábola para não errar em nada aqui do que está escrito. Então se levantou o doutor da lei, ele disse para tentá-lo: mestre, o que é preciso eu faço para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? O que leste nela? E ele lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E essas palavras eles falavam todos os dias, que eles faziam as orações deles. Eles falavam essas palavras. Então era uma coisa que era corriqueira para o doutor da lei. Ele sabia o que estava escrito. E Jesus respondendo disse: respondesse corretamente, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Vemos aqui, irmãos, que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem, ele não estava indo para Jerusalém para fazer as suas orações. Provavelmente era uma pessoa que estava indo trabalhar ou fazendo alguma fazeres dele. Não era daquelas pessoas religiosas que estavam indo para Jerusalém, porque era a época de o povo ir para Jerusalém. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó, então não era uma dessas pessoas religiosas da época. Ele caiu nas mãos de assaltantes, que o despojaram, cobrindo de feridas e se foram, deixando semi-morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote. Antes da gente falar sobre o sacerdote, eu queria dividir
com todos, um estudo que eu fiz sobre isso, que o sacerdote não é simplesmente que ele não queria ajudar. O sacerdote, ele na época da Páscoa, tinha lá todos esses rituais que eles faziam, de sacrificar animais para poder perdoar os seus pecados, né? Quem tinha um pecado um pouco maior, levava um pouco maior, e levavam cereais. E os sacerdotes, os levitas, eles tinham que sacrificar esses animais, só que esses animais não podiam passar por sofrimento. Se esse animal passasse por sofrimento, já não valia aquela oferenda para eles, que eles faziam. Só que o que era queimado em holocausto era o sangue do animal. Os sacerdotes e os levitas, depois de todos os trabalhos, eles levavam essa carne que levavam para suas famílias, os cereais. E ele não quis arriscar, né? Quando a gente fala que o sacerdote passou, ele não queria arriscar tudo isso para ajudar uma pessoa. Ele olhou o seu bem material, né, que ele ia receber, e tinha mais uma lei também, que o sacerdote, se ele colocasse a mão num cadáver, ele ficaria impuro. Ele não poderia fazer os trabalhos que ele tinha que fazer, sacrificar os animais, e aí, nesse caso, a sua família está esperando também esses alimentos que iam chegar, e ele não teve esse amor ao próximo, né? Então, vamos continuar aqui. Descia pelo menos o caminho do sacerdote, viu e passou adiante. Um levita também vinha pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mais um samaritano que vinha em uma viagem, chegando a um lugar onde estava aquele homem, viu e tocou com compaixão. Lembrando que o samaritano, eles eram inimigos, judeus e samaritanos. Ele viu o homem com compaixão, mesmo não sendo uma pessoa religiosa. As pessoas religiosas passaram, mas como eles tinham interesses que não podiam tocar naquele homem, eles preferiram deixar o homem à própria sorte. Mas um samaritano, que era inimigo do povo, só que a pessoa estava nua, estava toda machucada. Como saber se aquela pessoa, quem é aquela pessoa? Se ela era samaritana, se ela era judeu. Então, é uma das mensagens de Jesus também. Não olharmos a quem nós vamos ajudar. Não olharmos a quem nós vamos dar a mão. Não olharmos a quem a gente vai tirar do chão. Não importa quem esteja. Importa que nós somos o próximo dela. O próximo daquela pessoa somos nós. Cabe a nós, como cristãos, alguns são espíritas, outros seguem outras religiões, mas o amor de Cristo, ele não tem religião. O amor ao próximo, ela não existe religião. O amor ao próximo é independente da religião, é independente da cor, é independente de tudo. Então, quando alguém precisar de nós, vamos dar as mãos para essa pessoa. Nós somos o próximo dela. Hoje aqui, nós viemos para cuidar de um próximo. Nós. Não é ser egoísta, mas hoje aqui, cuide do seu próximo, mais próximo que é você mesmo. Nós estamos aqui para cuidar do nosso espírito. Estar bem com a gente. Estando bem com a gente, você pode ajudar o próximo. Estando mal, nós não temos condições de ajudar outra pessoa. Então, no dia de hoje, vamos aqui cuidar do nosso espírito. Esquece os problemas lá fora. Esquece os problemas familiares. Esquece os problemas profissionais. Hoje, o seu espírito precisa de cuidado. O meu espírito precisa de cuidado. É esse próximo hoje que vamos ter que cuidar. E cuidando desse próximo, no dia de amanhã, poderemos cuidar dos próximos que nos procurarem, porque estaremos prontos
para acolher esse próximo, porque cuidamos de nós, cuidamos dos nossos problemas, das nossas sombras. Sombras, todos nós as temos, mas nós temos também a luz de Deus no nosso coração, que é nosso Deus superior. E aonde a luz chega, a sombra se dissipa. Então vamos seguir essa luz, iluminar o nosso espírito no dia de hoje, iluminar a nossa caminhada, para podermos ajudar a nós e ao nosso próximo também. Continuando, mas no samaritano que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava o homem, viu, tocou de compaixão, aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas, e enfaixou-as, e colocando-o sobre o seu cavalo, levou até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao Senhor, dizendo: cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei na minha volta. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor lhe respondeu: aquele que ousou ter misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai, pois, faze o mesmo. Então, nós temos que ser o próximo de quem precisa, na caminhada espiritual, na caminhada material. E nós sabemos, nós temos uma sentinela no nosso coração, no nosso sentimento, quando a gente sente de ajudar, de acolher uma pessoa. E não esqueçamos, porque muitas vezes a gente pensa: eu preciso ajudar a pessoa da rua de baixo, eu preciso ajudar a pessoa da vizinhança do lado. Mas o nosso primeiro próximo é a nossa família. Nossos familiares, nossos filhos, pais, irmãos que convivem com a gente, são os nossos próximos, mais próximos. Se nós não conseguirmos dar o amor, o perdão e a caridade com nossos entes, como que a gente vai cuidar das pessoas de fora? Essas pessoas que estão próximas a nós são os espíritos que vieram para evoluir junto com a gente. Essas pessoas precisam de nós como próximo, e nós deles. Esse é o primeiro próximo que nós temos que cuidar, nossa família. E aí, lógico, nós trabalhamos, nós temos pessoas no nosso convívio e sempre nos procuram para pedir um auxílio, pedir uma palavra amiga. E nunca esqueçamos que nós somos cristãos. Independente se segue o espiritismo ou não, somos cristãos. E o que é ser cristão? É seguir o modelo Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca pregou o ódio, nunca pregou o mal ao próximo. Então, quando nós fazemos o mal ao próximo, independente do que seja, nós não estamos sendo cristãos. Ser cristão é amar, é perdoar. Muitas vezes é difícil. Não estou falando que é fácil, porque a vida nos coloca em confrontos que são bem complicados. E a gente acaba achando que só que temos que lembrar. Não temos que exigir das pessoas que tenham a mesma evolução espiritual que nós temos. Quando a gente não perdoa o que ela está fazendo, nós estamos julgando que ela tem a mesma instrução espiritual que nós temos. Para quem mais é dado, mais é cobrado. Nós que somos cristãos, seguimos um caminho, que escutamos conselhos de Jesus Cristo, dos mentores espirituais, psicografias, instruções, e nenhuma delas é falado para deixar o próximo para lá. E todas elas é amor, é paz, é caridade, é perdão. O perdão, ele é uma dádiva, porque quando a gente perdoa alguém, o maior beneficiado do perdão somos nós mesmos. Porque nós rompemos essa energia de ódio, de mágoa. Estamos aqui para amar. Viemos aqui
e famílias às vezes em situações de conflitos difíceis. Mas entendamos uma coisa: os nossos familiares que vieram, eles vieram para aprender a amar a gente e nós a amar a eles. Porque todo resgate não é feito na base da punição, ele é feito na base do amor. Quando a gente reencarna, muitas vezes nossos adversários do passado vêm ao nosso lado para aprendermos a amá-los e ser amados por eles. Nós estamos aqui para dar e receber o amor. Então, quando a gente vê uma situação conflituosa, refletimos sobre isso. Por que eu tenho esse conflito com essa pessoa? Se eu vim aqui para aprender a amar ela. Então não adianta eu ficar conflitando com ela. Ah, mas a pessoa não vai me dar um amor de volta. Faça a sua parte. Faça a nossa parte. Nossa parte é amar. A cada um as suas obras. E cada um vai prestar conta do que planta. O que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Então vamos plantar bons frutos de amor e de perdão. E a pessoa às vezes não está na evolução dela perdoar, às vezes não está na evolução dela acolher o perdão que nós estamos dando. Mas a parte da gente tem que fazer. Porque Jesus Cristo, às vezes muitos pensam, né? Jesus Cristo não sentia o que ia acontecer, ele para ser levado, ele não ligava para o que ia acontecer. Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, ele fez uma oração e pediu para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, que seja feita a sua vontade. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sentiu medo. Mesmo sendo Jesus, ele sentiu medo. Mas quando ele viu que não tinha que ser feito, que ele ia ter que passar por aquilo, ele aceitou com resignação a sua missão e cumpriu até o final. Que nos problemas que nos aparecerem nas nossas vidas, possamos aceitar com resignação, sabendo que há um plano maior sempre em nossas vidas e que não há luta que dure para sempre e não há dor que dure para sempre. Sempre há um amanhã em que Deus e toda a sua espiritualidade que nos ajuda, que nos guia, nos ajuda a passar toda a situação que nós passamos, de provas, de expiações, que não são fáceis, mas lembramos que somos ainda acolhidos de grande misericórdia, porque muitas vezes a gente fez tantas coisas, tanto em outras encarnações quanto nessa, que o que vem para a gente é só um sofrimentinho leve, embora seja difícil, seja complicado, mas muitas vezes nós merecíamos até mais. Mas Deus, Ele é um Pai de misericórdia e Ele nos dá leves provas, por mais dolorida que seja, para podermos resgatar tudo aquilo que temos que resgatar. E algumas provas não são resgate, algumas provas são provações que temos que passar para mostrar o nosso amor a Deus e aos nossos irmãos. E para encerrar, veio uma intuição para a gente fazer no final a prece de Cáritas. Vou pedir que todos fechem os olhos, se concentrem com a espiritualidade. Eu vou ler aqui a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Então, foi isso que trouxemos hoje para o nosso aprendizado de todos. Desde mim, todos nós precisamos sempre do aprendizado de Jesus, que fazem 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos que ele desencarnou, mas deixou essa obra maravilhosa para que possamos ser amor, paz e caridade a todos. Gratidão.